nós estamos aprendendo que o processo do novo nascimento tem algumas etapas. Qual que foi a primeira etapa que nós aprendemos aqui do processo para nascer de novo, nascer de Deus? Qual que foi a primeira etapa? Qual que foi? Quem lembra? Produzir o quê? Produzir o quê? Frutos dignos de quê, pessoal? Quem lembra a importância que é? A importância que é nascer de novo. Por que que isso é tão importante? Quem lembra? Por quê? O que que Jesus falou? Está na tela, olha lá o que que Jesus falou. Por que que é muito importante isso? Lê lá. Ninguém vai poder entrar no reino de Deus sem nascer do quê? Da água e do Espírito. É regra. Eu quero que você entenda isso. É regra. Jesus está dizendo: ninguém vai poder entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem vai dar a permissão. Eu mostrei aqui hoje de manhã, eu dei um exemplo aqui, eu falei aqui para as pessoas, olha como é que vai ficar claro, vou fazer um teatro para você aqui agora. Aqui a gente faz de tudo, para ficar claro para você entender. O que que Jesus disse? Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Quem disse isso? Jesus, ele disse isso, e em algumas vezes Jesus vai se comparar a alguma coisa para nos trazer entendimento. Certa vez ele vai dizer assim, olha, lá em João 10, eu sou a porta. Quem entrar por mim será o quê? Olha aqui, ó, João 10, 9. Eu sou o quê? Quem é a porta? Quem é a porta? Irmão, a porta não é aquele negócio de madeira que coloca assim, ó, e as pessoas vão passando, tocando na madeira e a porta vai abrir do emprego. Isso não existe. Isso é idolatria. Isso é sincretismo religioso. Jesus está dizendo que Ele é a porta. Quem entrar por Ele será o quê? Salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Pasto. Sabe o que que Ele está dizendo para mim e para você? Vem cá, Jesus, fica aqui. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Nós vamos até cantar hoje a camisa igual. Ele é Jesus. Jesus é o quê? Sabe o que ele está dizendo para nós? Que todo mundo vai chegar diante dele. E a vida eterna está onde? Está depois dele. Só que para mim entrar, para mim chegar lá, entrar, sair, encontrar o pasto, ou seja, a maravilha da eternidade, eu tenho que passar por ele. E quando eu chegar nele, qual que você acha que vai ser a condição para mim passar por essa porta? Qual que você acha que vai ser a condição? Se eu nasci da água e do Espírito. Se eu nasci de novo. Se eu não nasci de novo, se eu não nasci de Deus, a porta vai estar o quê? Fechada para mim. Ele é a porta. Ele vai dizer para mim que eu não vou o quê? Passar. Aí você entende aquela argumentação de Mateus capítulo 7, versículo 22. Eu estou diante da porta, ele é a porta. Aí eu vou dizer para ele assim, ó, no dia do juízo, ele é a porta aqui, ó. Olha como é que a Bíblia é fácil de entender. Fácil, fácil, fácil.
Aí eu vou dizer para ele aqui, ó: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Como quem diz: Senhor, olha a religião que eu vivi, olha os milagres que eu recebi, olha as maravilhas, olha como Deus me abençoou. Como é que eu não vou passar na porta? Como é que eu não vou entrar? E aí Jesus vai olhar para mim e vai responder assim, ó: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ele vai dizer para mim: nunca os conheci. Afastem-se de mim. Ó, não vou passar. Não vou passar. Mesmo tendo recebido muitos o quê? Milagres, ter visto muitas curas, expulsado muitos o quê? Demônios, ter profetizado em nome do Senhor, só passa na porta quem o quê? Quem nascer da água e do Espírito. Ele também disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão... Porque se eu chegar aqui na porta que é Jesus e ele disser: não te conheço, eu falo: então vou procurar outro caminho para me chegar a Deus. Não tem. Ele é o caminho. Ele está dizendo assim, ó: no dia do juízo, porque o juízo vai ter para todo mundo, para todo, não tem conversa. Todos vão passar no juízo. No dia do juízo ele está lá, ele é a porta. Só que tem um detalhe: a ele ninguém engana. Não tem como. Ele conhece todos. Então, se a pessoa nasceu de Deus, ela tem um selo, ela foi gerada por quem? Então, quando ela chegar diante da porta, o que é a porta? Jesus vai dizer para ela. Ele disse isso. O que ele vai dizer? Vinde, entrai, bendito de meu Pai. Ele disse isso. Você sabe aonde está? Coloca para mim aqui na tela. Entrai, vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que está preparado para você. Olha que interessante. Então, para uns ele vai dizer: entra, vinde. Ela encontrou? Olha lá, Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. A palavra abençoado significa o quê? Ser bem falado. Abençoar significa falar bem. Amaldiçoar significa falar mal. Então ele está dizendo assim, olha: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Ou seja, vocês que Deus, o Pai, fala bem. Por que o Pai fala bem? Porque aquela pessoa foi gerada por Deus, ela nasceu de Deus, ela é um filho de Deus. Recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Como quem diz, pode o quê? Pode entrar. Aí eu estou entrando e o outro está chegando lá. Não tem misericórdia mais. No dia do juízo? No dia do juízo não tem misericórdia, não tem graça, não tem mais nada.
a graça, a misericórdia, tudo isso é para quando? É para agora, é para hoje. A oportunidade que nós estamos tendo de aprender sobre o novo nascimento, a conversão sincera, a comunhão com Deus, que dia é? É agora, é hoje. No dia do juízo, irmão, é o dia do juízo. É o dia do juízo. Então, imagina, aquele que nasceu de Deus, Jesus vai dizer: Vinde benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Aí ele entra. Para a eternidade, não acaba nunca mais. E o outro, cheio de milagres. Cheio de religião, porque hoje a coisa é baseada nisso, não é? Tem milagre, tá tudo certo. Tem religião, tá tudo o quê? Aí ele vem. Ó, a porta já parou aqui. Você viu? Não tem misericórdia mais. A Bíblia fala que no dia do juízo, o Senhor Jesus vai estar como juiz. Aonde você já viu um juiz agindo com misericórdia? Não tem. Aí chegou lá o religioso cheio de milagre. Aí pá, chegou na porta. Aí o que ele vai dizer? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Nunca os conheci. Meu Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui a cada domingo. Por isso que eu falo para vocês: não faltem no culto de domingo. Mas não apenas não faltem. Tudo que você está ouvindo aqui, que a gente mostra o tempo todo na Bíblia, medite, reflita e aplique na sua caminhada. Porque somente assim você vai passar pela porta. Agora você entende o que Jesus quis dizer que ele é a porta. Esquece aquela ideia da porta de madeira. Esquece aquilo. Aquilo é idolatria. Aquilo é paganismo. Jesus é a porta. Ele, a pessoa dele é a porta. E ele está falando dessa passagem, ó, para o reino de Deus, ou dessa negação de entrada para o reino de Deus. Tem que passar por ele. E passar por ele só é possível se eu tiver nascido de novo da água e do Espírito. Obrigado. Então a primeira parte do processo que a gente aprendeu foi qual? Devemos produzir frutos dignos de quê? De arrependimento. Aí a gente aprendeu um por um, não foi? Um por um. Vocês já refletiram em todos? Já estão produzindo? Meu Deus. Aí a gente entrou na segunda parte do processo. São 3 partes. A segunda parte do processo, qual foi que nós começamos a aprender no domingo passado? Qual foi? Hã? Não ouvi. Fale alto. Diga, o que a gente começou a aprender domingo passado? A segunda parte do processo para nascer de Deus. Hã? Esvaziar-se. Você se esvaziar de você mesmo, de todo orgulho, de toda arrogância, de todo eu. A gente ainda leu a mensagem.
lá em João, que Jesus sabia que ele tinha toda a autoridade dada por quem? Por Deus. Quem era o maior? Jesus. Quem mandava em tudo? Jesus. Quem podia tudo? Jesus. Aí o que Jesus fez? Que nós aprendemos aqui. O que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. E a quem fazia aquilo? Aquilo era um serviço que era feito por qual tipo de pessoa? O servo, o escravo, o menor. Jesus, ele estava dizendo assim, olha, mesmo eu sendo o maior, eu me coloquei na posição de menor. Ele estava ensinando para nós que aquilo que o mundo nos leva a entender, a acreditar, é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Nós vivemos num tempo onde só se fala de empoderamento. É o empoderamento, empoderar, se encher de empoderar, trazer para si o quê? O poder. E a Bíblia está ensinando que eu devo fazer o quê? Esvaziar, tirar de mim. O processo inverso. Nós vivemos no tempo onde o mundo prega, você tem que aparecer, você tem que crescer, você tem que brilhar, você o tempo todo, sempre trazendo de fora para dentro. E Jesus vai ensinar que o processo para nascer de Deus é tirar de dentro e jogar para fora. O inverso. Olha lá no João, olha lá. Olha o que Jesus está dizendo em João 13:14. Olha o que ele está dizendo. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, em outras palavras, além de ser seu Senhor, ainda sou seu professor, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o quê? Eu lhes dei o quê? Um exemplo a ser o quê? Seguido. Façam como eu fiz a vocês. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu já dei o exemplo de como as coisas devem ser. Quem quer nascer de Deus, quem quer ser gerado por Deus, tem que ter dentro de si esse entendimento, que é preciso servir, ao contrário de ficar esperando ser servido. É preciso se esvaziar, ao invés de se encher. Aí lá em Filipenses capítulo 2, coloca para mim por favor, Jesus vai nos dar um exemplo maravilhoso, coloca para nós, isso no versículo 3, Filipenses 2:3, volta no 2, aqui, Filipenses 2:2. Jesus falou que nos deu o quê? O que mesmo? O exemplo, não foi? Nós já aprendemos, quem não nascer de Deus vai passar pela porta? Não. Quem é a porta? Jesus. Para mim nascer de Deus eu tenho que passar pelo processo. Primeira etapa do processo, qual é? Gerar frutos dignos de quê? E a segunda etapa do processo, qual que é? Me esvaziar de mim mesmo. Presta atenção nesta frase, me esvaziar. Me esvaziar. Olha o que está escrito em Filipenses 2:2. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se
mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Agora veja o versículo 3. Leiam para mim o 3, vai, leiam em voz alta. Não, lê de novo. Mais uma vez. Não sejam egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Ela olha para ela. O egoísta entende que o importante é ela. É ela estar bem, é ela ser feliz, é ela ser servida, é ela receber algo, ela. E o que a palavra de Deus está ensinando? Que eu não devo ser egoísta. Eu tenho que jogar o ego para onde? Para fora, não é trazer ele para dentro. E depois, o que está escrito depois de não sejam egoístas? Como é que é? Nem tentem impressionar ninguém. O mundo que a gente vive é um mundo que as pessoas vivem tentando fazer o quê? Impressionar as outras. Ela quer impressionar no trabalho, ela quer impressionar em casa, ela quer ter algo a mais para impressionar o vizinho, ela quer impressionar. Em outras palavras, ela não quer se esvaziar, ela quer se encher. Porque quando ela impressiona alguém, normalmente o que ela recebe? Elogios, ela recebe, para se encher, Quando ela impressiona alguém, ela recebe aplausos, ela recebe méritos, ela recebe honras. E o texto sagrado está dizendo que aquele que quer passar pela porta, que é Jesus, deve fazer exatamente o contrário. Observe que o servo nunca quer impressionar ninguém. Ele faz para servir com amor. Porque ele entende, se o meu Senhor me deu o exemplo, eu estou seguindo a ele, então eu devo replicar o exemplo que ele me deu. Vai prestando atenção, pessoal. Isso aqui é a segunda etapa, do processo. Tem gente que fala, eu não vou passar pela porta, não. Passar pela porta é difícil. Jesus deu outro exemplo. Ele falou assim, para passar pela porta, você vai ter que se esforçar, porque a porta é o quê? Quem lembra quando ele falou isso? Agora você vai entender por que ele falou isso. A porta é estreita. Para mim passar num lugar estreito, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que estar fininho. Então, para mim estar fininho, o que eu tenho que fazer? Me esvaziar. Quem está entendendo? Viu como é que não é difícil entender a Bíblia? A Bíblia tem muitas linguagens figuradas. Quando eu vou contextualizando, eu vou entendendo. Então, peraí. Se é estreito e eu estou largo, não passa, irmão. Nem se me empurrar, se alguém estiver lá, não passa, não vai. Não vai. Enquanto a pessoa está cheia de si, cheia de orgulho, cheia de egoísmo, cheia de vaidade, querendo impressionar os outros, querendo ser servido, ela não quer servir, ela não quer ser serva, ela quer ser senhor, ela quer ser servida, ela quer ser aplaudida. Enquanto ela está cheia, não vai. Não vai. Não passa. Olha lá, Mateus 7,13. Entrem pela porta o quê? Estreita. Tem que estar vazio. Tem que estar vazio. A estrada que conduz à destruição, ela é o quê?
ela é ampla e larga é a sua porta. E muitos o quê? Por que muitos escolhem esse caminho? Porque ele não quer se esvaziar, ele está largo, ele está cheio. Ele fala, já que eu não dá para passar nessa porta estreita, eu vou passar pela outra que é larga. Observem que coisa profunda isso. Muitas pessoas dizem assim, Deus não vai condenar ninguém, mas Deus não condena. Quem escolhe o caminho é a própria pessoa. Para passar pela porta estreita, se ela está escolhendo esse caminho, essa porta, que se chama Jesus, então ela vai fazer o quê? Ela vai se esvaziar. Ela vai tirar de si tudo que está inchando. Não cabe. Vai ficar fininha e vai passar. Caso contrário, não passa. Vamos voltar. Olha lá, olha no versículo 14. Mas a porta para a vida, que vida? Eterna, lembra? É o quê? É estreita. Quem é a porta? Para passar por Jesus tem que estar fininho. E o caminho é o quê? O caminho é o quê? Difícil. Quem é o caminho? Ele não falou que é o caminho? O que significa isso? O caminho é difícil. Vou dar um exemplo para você entender, fácil. Já viu quando você vai resolver alguma coisa num lugar que trabalha várias pessoas? E tem aquela que é gente boa. Tem aquela que às vezes o negócio está escrito tudo errado. Você chega lá, fulano, tal, tá precisando passar. Eu quero, pronto. Passou, está resolvido. Mas tem dia que você chega e na hora que você bate o olho na mesa, você fala aí. Esse é difícil. Por que você diz que ele é difícil? Porque ele é criterioso, ele peneira, ele vai ver os mínimos detalhes, e se tiver algum pingo fora do i, ele vai dizer o quê? Não passa. Aí tem gente que nem vai, na hora que olhou e viu, falou aí, eu nem vou. É isso que está dizendo. Que Jesus é íntegro, corretíssimo, e ele preza por cada uma de suas palavras. E se ele disse que não passa pela porta, não entra no reino de Deus, quem não nascer da água e do Espírito, não vai ter jeitinho. São poucos os que o encontram. Meu Deus. Por que são poucos? Eu vou responder para você de forma fácil. Porque nem todo mundo quer passar pelo processo. Se eu falar isso aqui é difícil demais, não quero não, estou fora. Tá bom. A salvação é proposta para todos nós. Paulo compara essa caminhada da salvação como uma competição, onde só aqueles muito aplicados e disciplinados vão chegar até a coroa da vida. Tem que ter muita vontade de entrar no reino de Deus. É engraçado que muitas das vezes o crente tem muita vontade para receber uma bênção. Veja quando um crente está precisando de uma bênção. Às vezes ele ora de madrugada, ele faz um propósito especial de oração, ele pede os irmãos e tal, e é isso, é aquilo, ele vem para a igreja. Tem gente que faz propósito de vir para a igreja todo dia, porque ele está precisando do quê? De uma bênção. Mas quando a gente fala da vida eterna,
normalmente a gente não vê esse empenho do crente, essa dedicação. Sendo que a bênção é algo que passageiro, aqui tudo passa. Mas a vida eterna, o reino de Deus é para sempre. E talvez muitos só vão entender isso o dia que chegar na porta e a porta dizer para eles: afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Talvez pessoas vão só entender ali, mas hoje nós estamos tendo oportunidade. Então vamos voltar lá em Filipenses. Como é que está lá em Filipenses? Então, não sejam egoístas, nem tentem o quê? Impressionar ninguém. Sejam o que mesmo? Sejam humildes. E considerem os outros o quê? Considerem os outros mais importantes que vocês. Se eu considero o outro mais importante do que eu, então eu vou estar sempre entendendo que eu devo servir. Agora, quando eu me considero mais importante do que o outro, então eu vou estar sempre pensando que o outro tem que me servir. Versículo 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por quem? Por Cristo Jesus. Lembra que Cristo Jesus falou que deu o exemplo? Aí Paulo vai reforçar aqui, ó, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse o quê? Se apegar. Em vez disso, o que ele fez? O que Jesus fez? Esvaziou. Ele não se encheu. Ele esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de quê? De escravo, ou seja, de quê? De servo. E nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, o que ele fez? O que ele fez? Não está escrito ele foi humilhado. Jesus nunca foi humilhado. Mas bispo Paulo, não cuspiram nele. Ali ele estava se humilhando, porque ele se permitiu passar por aquilo. Jesus nunca foi humilhado. Nunca. Vou dar um exemplo para você. Presta atenção. Imagina aí que o dono do atacadão, pronto. Será que é rico? Hã? Será que tem muitas coisas materiais? Será que tem importância na sociedade? Imagina ele se despir da posição de dono do atacadão e não mais ir para uma situação de servir um alimento, uma comida para uns moradores de rua, e ali naquele momento ele ser xingado, ele ser cuspido e por aí vai. Você acha que alguém está humilhando ele? É ele quem está se humilhando. Porque na posição que ele tem, que ele ocupa, ele não precisava passar por aquilo. Ele está esvaziando de si mesmo para poder servir.
Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou, ele se humilhou. É por isso que o mundo distorceu outra vez a Bíblia. Estão me humilhando, mas Deus vai me exaltar. Aonde está escrito na Bíblia que Deus vai te exaltar? Porque o mundo prega isso, os humilhados serão exaltados. Tem até no carro assim as frases assim, ó. Só faltou escrever embaixo o livro e o versículo. Mas não tem. Não existe os humilhados serão exaltados. Mentira. Porque isso é contrário àquilo que Deus está falando. Ah, Bispo Paulo, então quer dizer que uma pessoa pode humilhar o outro e fica por isso mesmo. Aquele que está humilhando alguém, com certeza ele vai ter problema diante de quem? De Deus, porque Deus não se agrada desse tipo de atitude. Mas aquele que está sendo humilhado por alguém, na Bíblia não está escrito que Deus vai exaltar ele, porque ele foi humilhado por alguém. Não. Como não, Bispo Paulo? Não. Na Bíblia está escrito aquilo ali, olha lá. Olha lá, Mateus 23, 12. Pois os que ele se exalta, os que se exaltam serão o quê? Humilhados. E os que se humilham, não é que ele é humilhado por alguém, não. Ele se esvazia, ele se diminui, ele se coloca na posição de servo, ele se humilha. Este é que vai ser o quê? Exaltado. Não é quem é humilhado, é quem se humilha, é quem se esvazia. É esse que vai ser exaltado. Isso é evangelho. Isso aqui que você está vendo na sua Bíblia e no televisor, que é a Bíblia também, de forma ampla ali para todo mundo ler, isso é evangelho. Aquilo que a gente ouve por aí é religião. Evangelho é isso. Bíblia. Então, lá em Filipenses está escrito que ele, Jesus, ele humilhou-se, ele se esvaziou, ele se humilhou, versículo 8, ele se humilhou e foi o quê? Obediente até o quê? Até a morte. Morte de quê? De cruz. Aí o que aconteceu com ele? Por isso, Deus o elevou aonde? Ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o quê? O nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre aonde? Se dobre aonde? Nos céus. Aonde mais? Na terra. E aonde mais? Debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Diga glória a Deus. É esse exemplo que nós devemos seguir. O exemplo do se esvaziar, o exemplo do servir, o exemplo de não ser egoísta, o exemplo de não fazer nada para impressionar os outros, o exemplo de se humilhar, de se colocar na posição de servo. Esse é um processo, é uma etapa fundamental no processo para quem deseja nascer de novo, nascer de Deus. É impossível um orgulhoso nascer de novo. Lembra que nós falamos aqui do Judas na semana passada? É impossível um arrogante nascer de novo.
a não ser que ele faça o quê? Se esvazie. E se ele não nascer de novo, ele não vai passar pela porta. E aí nós chegamos na terceira e última fase, na terceira e última etapa do processo para quem quer nascer de novo. Vou começar agora, para, se Deus quiser, a gente finalizar no domingo que vem. A terceira etapa é estar disposto a dedicar a sua vida a Deus. Como assim, Bispo Paulo? Vou te explicar de uma forma bem simples. Tudo que Deus faz, tudo que Ele concede a alguém, tem que ter um fim proveitoso para Deus, não para a pessoa. Se o fim proveitoso não for para Deus, Deus não vai conceder do Espírito dele à pessoa. Porque quem recebe o Espírito Santo recebe o quê? Está escrito na Bíblia em Atos 2. Recebe poder. Está em Atos 2. Coloca para mim, por favor. Jesus disse: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que Deus vai me dar o Espírito Santo? Por que Deus vai me dar poder se eu não estou disposto a dedicar minha vida a Ele? Se eu quero viver para mim, por que Ele vai me dar poder? Vai me dar do Espírito dele. Imagina eu me sentindo um Deus nessa terra. Deus não vai me dar. Olha lá, ó. Atos 1:8. Eu falei capítulo 2, mas é 1:8. Olha lá. Vocês receberão o quê? Vocês receberão o quê? Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Só que tem um detalhe. Você está achando que esse poder é para você se sentir melhor do que os outros? O que a gente acabou de aprender na segunda etapa? Qual é a segunda etapa? Se esvaziar de si mesmo, servir os outros. Então não é para você se exaltar, não é para você se empoderar, se encher, não. O poder que Ele concede, o Espírito Santo, é para que Ele está dizendo lá, ó, e serão minhas testemunhas em toda parte. O poder que Ele me concede é para anunciar Ele, é para viver para Ele, é para ser um instrumento para a glória dEle, não para a minha glória. Imagina o Moisés. Vamos falar do Moisés. Todo mundo conhece a história do Moisés aqui, não conhece? O Moisés que vai no Egito, lá o Mar Vermelho. Todo mundo conhece aquela história, não conhece? Então, exemplo fácil. Moisés está pastoreando lá no deserto. Ele olha para o monte e vê o quê? Vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Aí ele sobe. Ele chega diante daquilo e ele vê que é uma maravilha. E ali quem começa a falar com ele? Deus. E o que Deus disse para ele? Olha, eu quero que você vá no Egito. Eu quero que você tire meu povo de lá. Leve meu povo para uma terra que eu preparei, uma terra boa. Aí Moisés diz assim para Deus: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? O faraó, ele é muito grande, ele é muito poderoso. Nós já aprendemos aqui porque que o faraó era grande, era poderoso e tal. E aí, como que eu vou fazer? Aí Deus diz para ele assim, olha, pega o cajado, joga no chão. Aí ele joga. O que acontece com o cajado? Vira uma serpente, meu Deus. Aí Deus fala, pega agora o cajado, pega a serpente pela cauda. Ele pega, vira o cajado de novo. Aí depois Deus fala o quê?
Enfia o braço dentro da camisa. Tira. Pá! Estava leproso. Ai, meu Deus! Coloca de novo. Pá! Tira. Tá curado. Aí já pensou, Moisés vira para Deus e fala assim, ó: então tá bom, o Senhor pode me dar todo esse poder, mas eu não estou afim de ir lá no Egito não, porque eu tenho coisas da minha vida para fazer aqui, e eu tenho que resolver minhas coisas aqui, não dá para dedicar minha vida ao Senhor não. Você acha que Deus daria para ele? E por que você acha que Deus vai dar para mim ou para você? Por que você acha que Deus vai derramar do Espírito Santo, do poder dele sobre nós, se nós não estivermos dedicados ou decididos a dedicar a nossa vida a Deus? Ele não vai dar. Ele não vai dar. E Paulo vai falar sobre isso de uma forma bem clara. Vou só introduzir com você, que semana que vem nós vamos mergulhar, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. E vai ser assim algo tremendo o aprendizado. Coloca para mim Gálatas, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano. Isso. Gálatas, capítulo 2, versículo 18. A terceira etapa é essa. Qual que é? Está decidido a fazer o que mesmo? Dedicar a vida para servir a quem? A Deus. Esse é o processo para nascer de novo. O apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós aqui uma informação, e eu quero que você entenda essa lei que ele vai citar, a lei, o sistema da lei, como a antiga forma dele viver, ou seja, a natureza humana, que aí você vai entender claramente o que Deus quer explicar para nós aqui. Olha Paulo falando: se pois reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí. Que antigo sistema da lei? Que eu acabei de explicar para você entender como que é? Seu antigo modo de viver, sua natureza o quê? Humana. Então eu vou mudar aqui para você entender melhor. Se pois reconstruo a minha natureza humana que eu já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. Versículo 19. Pois, quando procurei viver por meio da lei, quando eu procurei viver daquela forma, ela o quê? Ela o quê? Me condenou. Então, enquanto eu vivia dentro do que a natureza humana ela desejava, o meu eu, então eu estava sendo condenado. Portanto, o que, pessoal? Morri para a lei, ou seja, morri para aquele tipo de vida, a fim de viver para quem? Viver para quem? Aqui está o detalhe. Não tem como uma pessoa nascer de Deus se ela não estiver disposta a viver para Deus, a dedicar a vida dela a Deus. Não tem. Não tem. Deus não vai depositar em mim a presença dEle, o poder dEle, se eu não estiver disposto a viver para Ele. Vou dar um exemplo fácil e simples para você, só para você entender. É como se uma empresa hoje
contratasse você para receber um salário de 100 mil reais, sem você precisar sequer ir lá, sem você precisar trabalhar, sem você precisar fazer nada, não, só estou te contratando e estou te pagando, eu estou te pagando porque eu quero que você tome 100 mil reais da empresa por mês. Qual empresa faz isso? Nenhuma. E o que vale mais, 100 mil reais ou a presença de Deus, o Espírito Santo? O que você acha que vale mais? A presença de Deus, o Espírito Santo e o poder de Deus, tudo junto, ou 100 mil reais? O que você acha que vale mais? Hein? Se é a presença de Deus, e você disse que uma empresa não vai pagar um salário desse para a pessoa que não trabalha para ela, por que Deus depositaria em você o Espírito Santo, a presença dele, o poder dele, se você também não quer dedicar a sua vida para ele? Quem investe, investe por algum motivo. Quando Deus investe na vida de um ser humano, Deus investe com este fim aqui, ó, que a pessoa venha dedicar a vida dela para Ele. Aí Deus investe. Aí Deus derrama do Espírito Santo, Deus derrama do poder dele. E Paulo está dizendo isso. Portanto, morri para a lei, a fim de quê? De viver para Deus. Olha o versículo 20, olha o que ele diz: fui crucificado com quem? Fui crucificado com quem? Com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Olha Paulo falando, se aquela natureza humana a qual nós tínhamos antes, carregávamos antes, nos tornasse justos diante de Deus, então não tinha necessidade nenhuma de Cristo Jesus vir ao mundo, morrer na cruz, todo esse processo que foi enfrentado por ele, não tinha necessidade. Ele está dizendo para nós que não dá para estar com Deus sendo a mesma criatura. Tem que nascer de novo, tem que ser gerado por Deus. E só é gerado por Deus quem está disposto a dedicar sua vida a quem? A Deus. Talvez seja aí um dos maiores erros que nós cometemos. Talvez esteja aí o motivo pelo qual a maioria de nós ainda não nascemos de novo. Talvez queremos viver para nós e não para Deus. Queremos dedicar a nossa vida a nós mesmos e não a Deus. E Deus não vai nos obrigar a dedicar a nossa vida a Ele. Ele simplesmente não vai depositar em nós, não vai investir em nós a presença dele e o poder dele. Não vai. Não vai. Deus só investe em quem faz o quê? Dedica-se a Ele. Olha o que diz em Efésios. Deixa eu pegar mais um pedacinho antes aqui. Semana que vem eu quero me aprofundar com você. Você vai se surpreender com o que você vai aprender na Bíblia Sagrada, se Deus quiser. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. O que está escrito aqui para nós? Vai. Livrem-se de quê?
Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de quê, pessoal? De viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo quê? Pelo engano. Presta atenção, quem tem que se livrar sou eu. Não é Deus que tira, não. Tem gente que fala, eu estou esperando Deus tirar de mim essas coisas. Quem disse que Deus vai tirar? Se Deus tirar de você, o que Ele está fazendo? Ele está invadindo a sua liberdade de escolha. Quem tem que se livrar é você. Quem tem que estar decidido a dedicar sua vida a Deus é quem? É você. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e o quê? E atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha que profundo isso. É aqui que eu vou mergulhar com você, é aqui que eu vou me aprofundar com você. A palavra do Senhor está dizendo que quando a pessoa é gerada por Deus, ela nasce de Deus, ela é revestida de uma nova natureza. E essa nova natureza, ela foi criada, ela é criada por Deus para ser justa e santa como Deus. Como Deus, parecido com Deus. Imagina se Deus derramasse do Espírito dele, do poder dele sobre qualquer um por aí. Imagina quantas pessoas iriam estar desfilando como deuses por aí. Mas, Bispo Paulo, a gente vê por aí algumas pessoas cheias de poder, desfilando como deuses. Aí Deus concedeu a elas esse poder. Deus não. Deus não concedeu, não. Porque Deus concede do Espírito dele, do poder dele, para quê? Está lá em Atos 1:8, para quê? Para ser o quê? Para ser o quê? Testemunhas dele. É para isso que ele concede. Não é para a pessoa se encher, é para ela se esvaziar. Não é para ela ser servida, é para ela o quê? Servir. Então Deus não. E a Bíblia até traz para nós a história de um homem chamado Simão. Está em Atos. Atos, capítulo de número 8, versículo 9. Vamos colocar juntos lá, para finalizar por hoje. Atos, capítulo 8, versículo 9. Um homem chamado o quê? Simão praticava o quê? Feitiçaria. Ali havia o quê? Anos. O que é isso? Praticar feitiçaria. O que você entende? Feitiçaria. Feitiço. Você concorda comigo que coisas sobrenaturais aconteciam? Em feitiços, você concorda que coisas sobrenaturais acontecem? Vamos lá. Ele deixava o povo de Samaria como? O povo ficava como? Admirado. Ou seja, ele estava o que mesmo? O que a gente leu lá em Filipenses? Se o povo ficava admirado, é porque ele estava o quê? Não, o que a gente leu lá? Não seja egoísta e não queira o quê? Não seja egoísta e não queira o quê? Vocês já esqueceram, meu Deus do céu. Impressionar ninguém. Nós lemos em Filipenses 2:3. Então, se o povo ficava admirado com o que ele fazia, ele estava impressionando quem? As pessoas. E o que ele fazia? Ele afirmava ser alguém o quê? Ele afirmava ser alguém o quê?
E o que nós lemos lá em Filipenses? Que você deve considerar os outros o quê? Mais importantes que você. Mas o que Simão fazia? Ele afirmava ser alguém o quê? Você vê que está exatamente o contrário daquilo que nós aprendemos em Filipenses. Ele impressionava as pessoas e elas ficavam admiradas. Lá em Filipenses está escrito que eu não devo impressionar ninguém. Ele afirmava ser uma pessoa importante. E lá em Filipenses está escrito que eu devo considerar os outros mais. Então, peraí. Que poder era esse que ele tinha então? Será que era Deus quem tinha dado para ele o Espírito Santo e o poder? Mas coisas sobrenaturais aconteciam. Mas veja que ele está totalmente o contrário do exemplo de quem? De Cristo Jesus. É só você observar o que a Bíblia ensina e o que a pessoa é. O que a Bíblia ensina e como que a pessoa age. Você vai chegar à conclusão por si mesmo. Não tem dúvida. Olha o que está escrito aqui no versículo 10. Ao 10. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o que, pessoal? As pessoas se referiam a ele como o quê? O grande poder de quem? As pessoas achavam que o poder dele vinha de quem? De Deus. Continuando. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram o quê? Batizados. Então Filipe chegou lá naquela cidade, pregou a palavra, o evangelho de Jesus. Muitas pessoas creram e foram o quê? Batizadas. O próprio Simão creu. E foi o quê? Creu e foi o quê? Batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o quê? Recebessem o quê? O Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo também recebe o quê? Poder. Lembra disso? Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Agora presta atenção. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham o quê? As mãos sobre elas. Então ofereceu o quê, pessoal? Ofereceu o quê, pessoal? Simão ofereceu o quê para os apóstolos? Dinheiro. Chamou os apóstolos num cantinho e falou assim: vem cá, ó, eu tenho aqui, ó, me dá deste poder, me dá desse Espírito, dê-me desse poder também. E para que ele queria daquele poder? Lê lá para mim, para quê? Para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o quê? O que Simão queria? Ele queria ser aplaudido, impressionar.
Ele queria ser servido pelas pessoas, como ele já estava acostumado antes. Agora preste atenção, você tem que observar um detalhe. A Bíblia diz que esse homem creu na pregação. A Bíblia diz que ele foi batizado nas águas. Mas a atitude dele mostra para mim que ele estava longe de nascer de quem? De Deus. Assim tem muitas pessoas dentro da igreja que creram na pregação e até já foram batizadas nas águas, mas estão longe de ter um novo nascimento, porque elas não querem dedicar a vida delas a Deus, elas não querem servir, elas querem ser servidas, elas não querem o Espírito Santo para poder estarem mais juntas de Deus e poder levar a mensagem de Cristo, ser testemunha de Cristo. Não, elas querem o poder, o Espírito Santo, para elas serem vistas, para elas serem aplaudidas, para elas serem elogiadas, para elas serem glorificadas. Olha a resposta dos apóstolos para ele. Versículo 20. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte e nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Lembra que Deus olha para onde? Para o coração. Lembra da porta? Meu coração tem que estar justo diante de Deus. Eu tenho que ter esse desejo de dedicar a minha vida a Deus. Quando eu tiver realmente habilitado em todo o processo para o novo nascimento, aí eu vou nascer de Deus, eu vou nascer da água e do Espírito. Olha o que o Pedro vai dizer para ele: arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Mas a Bíblia fala que ele creu na pregação. A Bíblia fala que ele foi até batizado nas águas, mas ele estava cheio de quê? Amarga inveja, e era prisioneiro do quê? Do pecado. Veja que ele não estava disposto a dedicar a vida dele a Deus. Ele não estava disposto a servir a Deus, mas mesmo assim ele queria o poder. Leva como regra bíblica: aonde existe poder, mas não existe o vazio, não existe o serviço, não existe a humildade. Aonde tem poder, mas o que existe é o egoísmo, são os aplausos, é a fama, esse poder não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque o poder de Deus é para que nós sejamos uma testemunha de Jesus Cristo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na vizinhança, aonde nós formos. O poder de Deus é para servir os outros e nunca para você ser servido por causa daquele poder que está em você. No próximo domingo que nós estivermos juntos, eu quero me aprofundar com você nessa última etapa do processo para quem deseja nascer de Deus. Você está disposto a dedicar sua vida a Deus? Como que se faz isso? Como que é esse dedicar a vida a Deus? E assim nós vamos finalizar este grande aprendizado. E eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática, nós vamos ter esse novo nascimento. E nós vamos estar habilitados
a passar pela porta que se chama Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Você percebeu que tudo que eu mostrei foi na Bíblia? Você percebeu que eu não falei absolutamente nada fora da Bíblia? O tempo todo Bíblia. Para que você entenda que a verdade está neste livro sagrado que você tem em suas mãos. E se você quiser viver essa verdade, aí sim você vai ter a vida eterna.